Olá, bom dia. Café da manhã chegando. Mais um dia que Deus nos dá para nós poder viver. E é um motivo de estar aqui mais uma vez e ministrar a palavra dele, do nosso Deus, que é a coisa mais importante que se pode fazer na vida. Alimentar a palavra de Deus, que é o pão que alimenta. E hoje quero começar um outro livro chamado Efésios. Esse livro também ele é rico, ele tem muita coisa para nos oferecer e vou dar a continuidade. Vou ler esse livro e que Deus tem para nós, para nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada, enquanto nós viver aqui nessa terra. Então, aqui diz no texto, Paulo, provavelmente o apóstolo Paulo que escreveu esse livro aos Efésios, e aqui diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis com Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus. Então, esse livro aqui foi escrito por Paulo, né? Esse homem foi um dos maiores pregadores, ou que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi escrito por ele. Antes ele era perseguidor, a história dele conta que ele era perseguidor, ou seja, ele não aceitava o evangelho, ou seja, a doutrina ou a forma de ser pregada a palavra de Deus, ou seja, Jesus Cristo, né? Ele não aceitava Jesus Cristo antes da história dele, mas como tudo está na mão de Deus e é Deus que controla todas as coisas, no tempo certo Deus converteu esse homem, apareceu para ele no caminho chamado, que ele estava indo para Damasco, que era uma cidade, e Deus apareceu para ele e naquele dia ele se converteu, né? Deus fez com que uma escama de peixe caísse sobre os olhos dele, enfim, ele não enxergava nada e ele ficou ali sem saber o que estava acontecendo, até caiu do cavalo e gritava de dor. E ele via como se numa visão, como se olhando para o sol, ele enxergava uma visão. E nessa visão tinha como se fosse um anjo, ou o próprio Senhor Jesus, e disse para ele: Paulo, por que tu me persegue? E ele disse: duro é para você recalcitar. Quer dizer, daquele dia, Deus fez uma aliança com aquele homem, né? Apareceu para ele e ele, vendo todo aquele espetáculo, né, que estava acontecendo, ele se converteu. Dali em diante, ele começou então ser um pregador da palavra de Deus. E ele foi quem pregou para nós, gentios, né? Gentios quer dizer estrangeiro, nós era estrangeiro, nós não tinha a chance ou a oportunidade de receber a salvação. A salvação ela veio para os judeus, né? Através de Jesus, Jesus era judeu e a salvação veio para os judeus. Nós, gentios, gregos, outras pessoas, não tinham a salvação. Mas graças a Deus, como Deus sabe fazer todas as coisas, ele é criador, ele sabe de tudo. Os judeus rejeitando Jesus, então Deus abriu a porta, dando oportunidade para os gentios, que somos nós, quer dizer, todos os gentios que crê na palavra de Deus e se arrepender, têm a chance de ser enxertado na videira chamada Jesus Cristo. E Paulo é esse apóstolo, qual ele veio por ele, Deus escolheu ele para que por ele a mensagem do evangelho da salvação, essa boa notícia,
pudesse nos alcançar, e nos alcançou, como se vê no dia de hoje. Então, dando continuidade aqui então na leitura, hoje nós iniciaremos no capítulo 1 do livro de Éfesos, e o título diz: As bênçãos espirituais em Cristo. Então, o título diz, quando nós cremos na sua palavra e recebemos eles no nosso coração, então recebemos também bênçãos espirituais. Vamos ver o que são essas bênçãos. Bênçãos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, e qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Quanto vocês ouviram e creram nas palavras da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus, para louvor de sua glória. Então, aqui nós entendemos que Deus, antes de criar o mundo, de formar esse mundo, antes disso acontecer, antes já havia no coração de Deus a nossa vida, ou seja, os humanos, né? Vamos falar assim, a raça humana, quer dizer, antes de Deus formar o mundo, já havia esse propósito no coração de Deus de criar nós. E Deus criou o mundo, depois criou o ser humano, que somos a imagem e semelhança de Deus, e colocou nós no mundo. E tudo isso ele fez, né, com sabedoria, com entendimento e com muita inteligência. E colocou nós aqui para um fim, para nós ser testado, né? Onde no mundo onde a gente está, sabemos que quem controla o mundo é o príncipe desse mundo, que é o mal, que é a maldade, e Deus nos colocou aqui nesse mundo, né? Sabendo que também nós seríamos tentado a largar Deus, a deixar Deus de lado, a esquecer ao Criador, ou seja, não seguir o entendimento, o caminho que Deus, as ordenanças de Deus, o caminho de Deus. Então, Deus nos colocou aqui para receber essa tentação vindo do mal, onde nós todos somos tentados, mas também Deus proveu também um escape e uma saída, enviando o Senhor Jesus Cristo, que é o seu Filho, no nosso meio, também dando para nós também um escape. Quer dizer, ao mesmo tempo que Deus colocou nós aqui para ser testado pelo diabo, da mesma forma Deus também colocou também um escape, ou seja, Deus nos apresenta aqui duas mãos, duas saídas. A primeira, que é seguir o caminho do mundo, o engano, o rudimento, por causa do príncipe que está por trás. A ele foi dado esse privilégio, ou seja, foi dado a ele um tempo
para que ele implementasse suas ideias, o seu projeto de mundo, como ele queria, porque ele dizia que o projeto de Deus, os planos de Deus não é o correto, não está certo, e ele, tendo seus planos também, Deus permitiu que ele implementasse os seus planos. E ele fazendo um desafio a Deus, para o nosso respeito, dizendo que se Deus também criasse um ser igual a ele, e que também até o ser criado igual a Deus não seguiria os planos de Deus. E assim foi feita essa briga, esse desafio, onde nós acabamos fazendo parte desse projeto, né? E há um mistério, mas aquelas pessoas que, o que nos fala aqui, em amor, quer dizer, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Deus também já tinha previsto e provendo também, através de Jesus Cristo, essa saída, esse escape, para todos quantos querer, né, escolher, porque cabe a nós o livre-arbítrio, foi dado a nós também o livre-arbítrio de escolha. Nós podemos escolher aqui Deus através do seu amado Filho, Jesus Cristo. Da mesma forma, nós também podemos negar e não querer seguir Deus, né, escolher seguir o caminho largo, que é o caminho da perdição. E através de Jesus Cristo recebemos a redenção, quer dizer, através do seu sangue, nós temos o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros cometidos, né? Através do engano, que somos tentados e enganados, e aí caímos em pecado. Mas Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão. De acordo, e aqui diz aqui, e nós revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Quer dizer, então vemos aqui que Deus também, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, né, com todo a sua inteligência, estabeleceu em Cristo Jesus também um outro propósito. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, as pessoas que são predestinadas a receber a palavra, a ser a ela revelada o mistério de Deus, o mistério da salvação, através de Jesus Cristo, essas pessoas já está também estabelecida já desde a fundação do mundo. Quer dizer, elas nascem aqui nesse mundo e o propósito é já receber esse mistério, receber o Evangelho, receber a salvação, receber Jesus Cristo, né? Essas pessoas já são predestinadas, como a gente está vendo aqui. Sabemos que a maioria às vezes não entende e não recebe, e não pode receber a palavra de Deus, porque a essas pessoas não são reveladas o mistério do Evangelho, o mistério da cruz, o mistério da salvação, o mistério da redenção. As pessoas até ouvem, né? Até temem, até têm medo, até recebem a palavra, até ouvem, até, observa, mas não entende. Por quê? Porque essas pessoas não são reveladas o mistério de Deus, da salvação. Mas as pessoas que são reveladas, a essas recebem. Mas também não quer dizer que elas não vão ser tentadas. Elas vão ser tentadas e às vezes até muito mais. Porque elas receberam então a porta, receberam Jesus Cristo, receberam a salvação. Mas aí o diabo vai fazer de tudo para que essas pessoas percam a salvação, para que elas venham abandonar a sua cruz, abandonar
a promessa, abandonar o Evangelho, abandonar Jesus Cristo. Então o diabo vai fazer de tudo, né, para tentar tirar o foco, tirar o compromisso do coração dessa pessoa que tem recebido de graça o Evangelho, né, a salvação. Então, mas temos também a palavra de Deus que vem nos orientando, né, vem nos alimentando também, nos dizendo que nós devemos permanecer firme até o fim, focado em Deus, né, já que somos desde a fundação do mundo escolhidos por Deus para que nós possamos receber através do Senhor Jesus o seu perdão e o seu amor, a sua salvação. E então aí começa a guerra, começa então uma batalha, onde começa uma briga agora entre nós, eu e todos os quantos creram na palavra de Deus, e aí entra a briga, a guerra espiritual. Mas nós já somos abençoados nos lugares celestiais e na terra também, já a partir do momento que recebemos Jesus Cristo, que é essa promessa vinda de Deus, nós recebemos também as bênçãos espirituais, somos protegidos, somos guardados e garantidos, mantidos em um alto lugar. Mas somos tentados, enquanto estiver nessa jornada, quando permanecer aqui de acordo com os tempos, né, que Deus estabelece os tempos para cada um, e nesses tempos estabelecidos, estamos tentados pelo diabo, estamos tentados a deixar Deus, a não crer em Deus, a não querer entender e nem seguir a verdade. Somos tentados a abandonar o Criador, abandonar Deus, abandonar tudo que é certo, tudo que é correto, abandonar o caminho de Deus. E cabe a cada um, então, persistir, perseverar na palavra de Deus, crer de modo a não trocar e não deixar Deus de lado por nada desse mundo, né? Através da fé, nós cremos na palavra de Deus, porque Deus ninguém viu e ninguém pode ver, porque Deus é Espírito. Mas Ele, enviando o Senhor Jesus em carne, no nosso meio, deixou o testemunho, deixou então, aí nós temos até hoje, estamos no século 21, e ninguém pode provar, ao contrário, que o Senhor Jesus Cristo não existiu e não morreu na cruz. Quer dizer, ninguém pode provar o contrário. Então, Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel, Jesus Cristo é verdadeiro e é a salvação para todas as pessoas que crê na sua palavra. Sabemos que estamos vivendo no século 21, já se passou aí 2021 anos e a palavra de Deus é a mesma, ela é verdadeira e ela é perfeita e boa para todos os quantos aceitarem e receber ela no seu coração. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira. E outra, nunca se atualizou. Quer dizer, a gente observa no nosso meio, né, na história dos humanos, que tudo se atualiza. Se alguém escreve um livro, se alguém escreve uma peça, em pouco tempo tem que atualizar. Ou fazer volume 1, volume 2, volume 3, enfim, não tem fim. Quer dizer, tudo tem que passar por uma atualização, né? Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela não se atualiza. Ela é ontem, hoje e eternamente. Mas é o contrário. Já a palavra de Deus já diz ao contrário. Pelo contrário, se atualiza gerações, né? Passa gerações, passa homem, passa todo mundo, passa pessoas, passa tudo. Mas a palavra de Deus não passa. Ela é eternamente e ela se cumpre, como nós estamos vendo tudo se cumprindo hoje nas nossas vidas, em nossas voltas. Então, está aqui a palavra de Deus sendo pregada e ministrada a todos, porque quem tem ouvido ouve o que o Espírito diz e se crê, recebe a salvação. Quer dizer, quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que
que pertence a Deus para o louvor da sua glória. Quer dizer, todos quantos creram na palavra de Deus, que foram revelados o mistério da salvação, essas pessoas já estão seladas, ou seja, os seus nomes, a partir do momento que você creu no Evangelho, creu no sacrifício de Jesus, creu na palavra de Deus e deu o primeiro passo, que é o batismo, que você então se dirigiu às águas e se batizou como forma, como prova que você creu, esse ritual dá condição a Deus que você creu na palavra de Deus. Então, e uma vez você crendo, você está selado, você é selado, ou seja, o seu nome é escrito no livro da vida, lá do outro lado de lá, no reino de Deus. Lá tem um livro chamado Livro da Vida, que aqui, desse lado de cá, aqui na terra, quando nós, como está escrito aqui, ouvimos a palavra de Deus, quando nós, até nós chega esse mistério, né? Até nós chega a pregação, chega a ministração da palavra de Deus. Quer dizer, nós ouvimos a notícia, nós recebemos a notícia, nós recebemos o comunicado, que se nós crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício da cruz, então nós recebemos, então, no nosso coração, esse mistério. E se nós praticar o caminho, que é o ritual, que é o batismo, nesse momento, essas pessoas são seladas, como está escrito aqui, são seladas em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, passando pelo batismo, crendo na palavra, recebe a promessa, o selo da salvação, que Jesus não vai deixar você no inferno. Jesus Cristo não vai deixar você permanecer depois que partir daqui no inferno, que é a morte. Não vai. Você tem já o selo da promessa da salvação, que é a garantia da herança, da redenção a todas as pessoas pelo poder de Deus, porque esses creram em Jesus e aceitaram o seu sacrifício, e por esse sacrifício essas pessoas recebem o perdão, recebem a redenção, não permanecem na morte, não fica no inferno. Por isso que são poucas pessoas que são reveladas esse mistério. A maioria não entende, a maioria das pessoas não entende a promessa da salvação, não entende o motivo da manifestação de Jesus Cristo no nosso meio. As pessoas são enganadas, as religiões, muitas, enganam as pessoas, achando que a manifestação de Jesus Cristo foi para trazer carro, casa, casamento melhor, vida melhor aqui na terra. Pelo contrário, em nenhum momento o Senhor Jesus prometeu bens materiais ou conforto aqui nesse mundo. Não, ele faz nos aconselhar, quer dizer, nos orientar acerca desse mundo, onde habita o príncipe do mundo, que é o Satanás. Pelo contrário, no mundo tereis muitas aflições. Ele já deixa muito claro isso, que aqui nesse mundo teremos dificuldade, problemas um atrás do outro. Ele mesmo diz: se eu, filhos de Deus, fui tentado, quer dizer, imagina vocês, né, que ainda não tem assim um poder desenvolvido como Jesus. Jesus desenvolveu o poder, porque era a missão dele, era o trabalho dele. Embora nós podemos também desenvolver, né, através do seu caminho que ele já abriu. Então, como vimos aqui na palavra de Deus, todos quantos creram no Evangelho, né, na palavra da verdade, que é a Bíblia, né, sagrada, esses estão selados. Os seus nomes estão escritos no livro da vida com letras de ouro. Então, são registrados. Nesse momento, essas pessoas nascem no reino de Deus. E aí, elas têm que agora, aqui desse lado, permanecer firme até o fim, né? Não negar Jesus,
não trocar a sua fé, não negar a verdade, não negar a palavra de Deus por nada, não trocar nada. Porque a essas pessoas está feita a promessa e a garantia da salvação. Lembrando que a garantia e a salvação não é nesse mundo, embora recebemos também aqui as bênçãos celestiais, as bênçãos terrenas. Somos guardados todos os dias, somos protegidos todos os dias, né? Porque em nós habita a luz, que é a verdade, que é a palavra de Deus, que é a luz do mundo, né? Que é a palavra de Deus. Jesus Cristo habita em nós. Então, somos guardados e protegidos aqui nesse mundo enquanto viver. E até porque nós temos que também alumiar, exalar, falar, né? Levar a palavra do reino de Deus. Porque para isso existimos. Nesse mundo, o qual nós estamos, a gente não trouxe nada e também não vamos levar nada daqui. A única coisa que podemos tirar daqui e levar conosco é essa garantia, é essa promessa, é essa salvação que todos os seres humanos sabem e através de Jesus recebe a notícia, né, que é o Evangelho. E quem crê, então, está salvo. Quem não crê, infelizmente, já é condenado. A palavra de Deus diz: quem crê na palavra de Deus e batizar, já é salvo. Quer dizer, já está selado para entrar no céu. Mas quem não crê, né, no sacrifício, quem não querer, já é condenado. Por quê? Porque o nome dessa pessoa não é registrado no livro da vida. Então, quando ela morrer aqui e ela passar para o lado de lá e for feito o inquirimento, né, a chamada, abrir o livro da vida, não encontrou o nome dessa pessoa, então ela não tem direito de entrar na morada de Deus. Mas se abre um outro livro também, chamado, que não é o livro da vida, e se teu nome, o nome daquela pessoa, o meu ou de quem for, se encontrar lá naquele livro registrado, então o que está ali naquele livro que a pessoa vai receber. Então está aí o café da manhã, está aqui muito bem claro, muito bem explicado, né, o porquê da palavra de Deus, da manifestação de Jesus, né, que é para salvar as nossas vidas, o nosso espírito, ou seja, dar continuidade à existência, à vida. Cabe a cada um fazer a escolha. Por isso, nós existimos nesse mundo para escolher entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Quem quer andar com Deus, crê na sua palavra, crê no Evangelho e faz o ritual do batismo e segue na fé, guardando a palavra até o fim, que é o selo e a garantia da salvação deixada por Deus através do Espírito Santo, que é a palavra de Deus que está sendo ministrada, que é o Espírito Santo no nosso meio. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E que Deus nos abençoe e que nos conceda um dia de alegria e de paz e de prosperidade. E que Deus possa converter todos através da sua palavra, trazendo esse mistério, esse entendimento de entender, né, que nós estamos aqui para somente escolher, né, enquanto nossas vidas aqui, escolher entre o bem e o mal, entre Jesus Cristo ou o diabo. Eu escolhi Jesus Cristo, por isso que eu estou aqui também levando a sua palavra, a verdade, quanto a mim, primeiro, né, que eu estou falando, mas eu que ouço, depois quem tem ouvidos também pode ouvir, né, e aceitar a palavra de Deus. Então, vou deixar aqui o café da manhã, que Deus abençoe a vós todos e compartilhe para que também chegue a outras pessoas e Deus possa ter misericórdia, assim como tem misericórdia de nós. Também tem meu canal, tem lá outros vídeos, vocês podem poder assistir e compartilhar com outras pessoas para que Deus também possa nos abençoar. Tá joia? Amém e Deus abençoe.